Olá, caros alunos da ST66, né? A gente está aí fazendo um trabalho para vocês aí, né? Para que vocês não fiquem ociosos, que vocês tenham material para poder trabalhar, né? Eu já postei o material didático das aulas que vai dos dias 19 e 30 e essa videoaula aqui é a respeito dessas aulas que eu postei o material didático lá, né? No Alva. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar, né? Devo fazer uns 3 ou 4 vídeos de 10 a 15 a 20 minutos mais ou menos, né? Então vocês vão ter essa videoaula aí para poder tentar entender. E se tiverem dúvidas, podem me chamar lá no WhatsApp, podem me chamar, mandar as perguntas por e-mail, no grupo, né? Que eu vou responder. Ao final do mês, né? Eu vou fazer uma aula de correção de exercício, tirar as dúvidas, né? Então podem ficar tranquilos. Tudo que estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer para que vocês tenham passem por esse período aí com maior tranquilidade, né? Então nós vamos falar hoje do custo do acidente de trabalho. Né? Qualquer acidente de trabalho, qualquer acidente, pode ser até com perda material, ele tem um custo para a empresa, para a nação, né? Para o trabalhador, né? E é bom que o técnico de segurança ele tenha essa noção, né? Não é simplesmente acontece um acidente e não se tem nenhuma consequência com relação a isso aí, né? Então, qualquer acidente de trabalho acarreta prejuízos econômicos para o acidentado, para a nação e para o empregador, né? Então, é importante, se encararmos o acidente do ponto de vista prevencionista, né, que é aquele que gera uma perda de tempo, a situação se apresenta como custo. Por exemplo, se ocorre uma queda de um fardo de algodão mal armazenado, em princípio, teria como consequência 3 coisas. O empregado que fará a rearmazenagem despenderá de esforço, né, para novo esforço para poder armazenar esse material. O outro ponto, o empregador pagará duplamente pelo serviço de armazenagem, já que aquele empregado que acidentou não fez o trabalho, outra pessoa vai ter que fazer esse trabalho por ele, então vai pagar outra pessoa. A perda de produção, né, pela necessidade de execução do serviço várias vezes, então já era para estar fazendo outro serviço, está voltando lá para fazer um retrabalho, e representa um custo para a nação também, né? Imagina se fosse um produto que precisasse ser embarcado, né? Uma carga aí de alimentação, por exemplo, né? Ia atrasar, o país não ia produzir, então todo acidente ele tem um custo, né? Ou para o trabalhador, ou para a nação, ou para o empregador. Então é muito importante que vocês se atentem e tenham essa visão global da coisa. Por exemplo, se nesse exemplo anterior, né, esse mesmo fardo de algodão caísse no empregado e provocasse uma lesão, né? Então, aí, que tipo de perda não teria, né? O trabalhador foi atingido por um fardo e vai precisar de um tempo para recuperação, não é isso? Quais são as consequências disso aí? Também são 3. O operador fica prejudicado na sua saúde, né? Logicamente, se ele sofrer uma lesão, ele não vai ficar feliz em casa, ele vai estar lá parado, né? Sendo atendido pela família dele. Então, o primeiro a sofrer é o trabalhador, é o empregado. Segundo aspecto, o empregador arcará com as despesas do salário do acidentado do dia do acidente e os próximos 15 dias. Então, quem paga o trabalhador nos primeiros 15 dias do afastamento é o empregador. Então, o empregador ele vai sofrer a penalidade também, né? Então, e quem que é a terceira entidade que sofre com isso aí? É o INSS, né? Que pagará as despesas do atendimento médico, porque quando você vai para um hospital, com relação ao acidente de trabalho, quem está bancando isso aí somos nós, que somos contribuintes. Então, as despesas com o atendimento médico
é do INSS. E também os salários a partir do 15º dia. Então, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Mas se o empregado necessita de pelo menos mais 15 dias, por exemplo, para se recuperar, esses outros 15 dias, quem vai pagar? O INSS, através da nossa contribuição. Então, o empregado sofre, o empregador sofre e a nação também sofre, né? Bom, mas existem situações que fica difícil de mensurar essa perda. Querem ver? Então, por exemplo, um trabalhador morto em virtude de um acidente de trabalho. Em termos de nação, como mensurar a perda da capacidade produtiva, né? Você não sabe quanto que o país perdeu, teve 1000 mortes por acidente de trabalho. A capacidade produtiva de cada um tem como mensurar? Tem como medir? Não tem. Então, isso não tem como você medir a capacidade, por exemplo, criativa do acidentado. Morreu uma pessoa criativa, né? Você não sabe medir isso. Então, é um tipo de custo que você não consegue, né? Temos gastos com funeral, pagamento de pensão, porém o chamado custo social decorrente do acidente de trabalho, que são esses fatores que eu citei agora, né? A criatividade do acidentado, essas coisas não tem como medir. A produtividade dele, o nível de produção dele não tem como medir. Então, esse chama-se custo social. Então, o custo social é difícil de medir. A família acidentada vai sofrer graves consequências, né? Não só financeira, como também sociais. Não haverá mais a possibilidade de promoções, então o empregado, você não tem como mensurar se ele ia ser promovido, se ele passaria a ser um coordenador, um supervisor, né? Você não tem como mensurar isso, a família vai perder, né, com relação a isso aí. Então, é um custo social. Horas extras, por exemplo, não tem mais hora extra, né? A família vai ficar penalizada com o salário base do empregado, né? Do falecido empregado. E toda a experiência de vida que poderia ser transmitida aos filhos será perdida. Então, olha esse custo social, né? Que é um dos fatores mais importantes, né? Para quando acontece um óbito, esse custo social. Você não tem como medir isso, né? E assim, a gente tem uma saída para que a gente consiga calcular esses custos, né? É a investigação do acidente. A única forma de você tentar chegar um pouco no real, né, para calcular esses custos do acidente, é por meio de uma investigação do acidente bem feita, utilizando os recursos matemáticos e estatísticos. Aí se pode atingir sim, um bom nível de precisão em termos de custo para o empregador, porque o custo social você não consegue mensurar, mas essa parte aí, né, da perda para o empregador, você consegue, com esses recursos matemáticos e estatística, né, você consegue mensurar o custo do acidente. Pois bem, o acidente ele tem algumas parcelas do custo. O que é parcela de custo de acidente? Pode ser duas parcelas, o custo direto e o custo indireto. Ou seja, o custo total é igual ao custo direto mais o custo indireto, né? O custo direto não tem relação com o acidente em si, né? O custo direto é aquele custo que advém do pagamento do seguro, né? O INSS que vai pagar esse custo direto aí, então não tem a ver o custo direto. Então essa contribuição é feita da seguinte forma: é calculada a partir do enquadramento da empresa em 3 níveis de risco de acidente de trabalho: risco leve, risco médio e risco grave, em cima da folha de pagamento da empresa. Por exemplo, quanto maior o risco de acidente que a empresa tiver, ela vai contribuir mais para o INSS. Então, se você tem uma empresa de risco grave, e essa contribuição ela é feita em percentual, né? Por exemplo, empresas de risco leve, ela tem que contribuir 1% da folha de pagamento. Empresa de risco médio tem que contribuir 2%. Empresa de risco grave tem que contribuir 3%. Então, essa é uma forma do INSS se ressarcir da quantidade de acidente, né? E esse percentual é calculado em relação à folha de pagamento
de contribuição e é recolhida juntamente com as demais contribuições devidas no INSS. Vou tomar uma água aqui. Bom, a classificação da empresa será feita a partir da tabela própria, organizada pelo Ministério da Previdência Social. É o seguinte, como é que eu classifico a empresa se ela é de risco leve, médio ou grave, né? Por exemplo, né? Ela tem uma tabela na NR4, né, que tem o KNAI lá, e as empresas são graduadas em grau de risco, né? 1, 2, 3 ou 4. Né? Empresa que for grau de risco 3 acima é empresa considerada de risco grave. Pois bem, tendo em vista que o custo direto nada mais é que a taxa de seguro de acidente, aquele seguro que a gente paga, né, de 1, 2 ou 3%, esse custo também é chamado de custo segurado e representa a saída de caixa imediata do empregador. Então, quanto maior o número de acidente, a empresa vai se enquadrar numa questão de acidente grave, no risco de acidente grave, e ela vai pagar mais imposto. E o custo indireto? Ele não representa uma retirada imediata para a empresa, embora prejudique a produção, não acarreta novos gastos, né? São inerentes à própria atividade da empresa. Então, esses gastos são esses aqui do custo indireto. O custo indireto é esse que a empresa vai pagar diretamente ao INSS. Agora, o custo indireto tem alguns fatores que influenciam nesse custo, né? Por exemplo, salário pago ao acidentado no dia do acidente. Então, quando o cara acidenta, a pessoa acidenta, a empresa tem que pagar o salário dele. Salário pago aos colegas do acidentado, que deixam de produzir, né, para socorrer a vítima, avisar o superior, auxiliar na remoção. Então, todo aquele aparato, né, que ocorre no dia do acidente, né, tem que parar a produção, tem que socorrer o empregado, né? Então, tudo isso aí são custos indiretos que o empregador vai arcar. Despesas decorrentes da substituição de peça danificada ou manutenção e reparo de máquinas e equipamentos envolvidos no acidente, quando for o caso. Então, a máquina quebrou e provocou um acidente. Então, ou o próprio acidentado quebrou a máquina, né, e se acidentou. São custos. A despesas decorrentes da substituição de peça danificada, né? A empresa tem que pagar para fazer a manutenção da máquina. Prejuízo decorrente de dano causado ao produto ou processo. Então, quando ocorreu um acidente, a peça perdeu, de repente a peça era cara. Gasto para a contratação de um substituto quando o afastamento foi prolongado. Todo mundo sabe que não é fácil você contratar um outro empregado e treiná-lo até ele ficar com a produção 100% do mesmo patamar do outro que foi acidentado. Pagamento do salário do acidentado nos primeiros 15 dias, né? Pagamento de hora extra aos empregados para cobrir o prejuízo. Geralmente você não consegue preparar uma substituição mais rápida, você vai colocar um outro empregado para fazer horas extras, né? E quando você paga para fazer hora extra, você expõe aquele outro empregado, né, já cansado, a acidente. Gastos extras de energia elétrica, né, e demais facilidades das instalações decorrentes das horas extras trabalhadas. Então, quando você tem hora extra, você tem transporte a mais, você tem alimentação a mais. Então, a hora extra ela paga 50%, 75%, depende da convenção coletiva. Então, o custo indireto com relação ao acidente é bem grande, né? Então, as próprias empresas têm que ter noção desse custo e trabalharem mais preventivamente, né? Porque é um custo que você não vê, né? Mas que está ali, né? Está ali. Bom, outra coisa, pagamento das horas de trabalho dispendidas por supervisores e outras pessoas. Quando acontece um acidente, costumam as pessoas ficarem por conta da investigação desse acidente depois do horário, parar sua atividade para fazer investigação, parar a atividade deles, né, de rotineira para treinar o empregado que vai substituir, né? Então, esses custos aí vão só aumentando para a empresa. Assistência médica para o socorro de urgência, né? Transporte do acidentado também conta. Providências necessárias para regularizar o local do acidente, né? Tem que
às vezes limpar a máquina, recolher, né? E também tem um gasto que é bem significante, que é na assistência jurídica, né? Tem que contratar advogado, vai ter processo, então, em caso de acidente de maior gravidade aí, acontece isso aí. Então, essa aí é a parte dos custos de acidente, né, que é o custo total, que é o custo direto mais o custo indireto. Lembrando que o custo direto é aquele custo da taxa de seguro que a empresa paga com relação ao risco, né, se ela é risco leve, médio ou grave, né, e o custo indireto são todos esses que eu citei aí. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta, vamos fazer uma pausa. Um abraço aí.